Olá, então dando início à disciplina de Fundamentos de Matemática 2, nós vamos tentar abordar aqui as funções circulares, certo? Nessa nossa primeira aula a gente vai passar por uma introdução à trigonometria, falando um pouco das noções fundamentais do seno, cosseno, relações entre seno e cosseno, tangente e começando umas considerações finais da disciplina, certo? Então, as primeiras noções de trigonometria, elas estão ligadas a, as relações existentes entre os lados e os ângulos de um triângulo retângulo. E nessa busca de soluções para problemas essencialmente práticos, evidenciou algumas relações simples entre esses elementos, e a partir daí que se desenvolveu um importante ramo da matemática, certo? Bom, sobre triângulos retângulos, a gente sabe que um de seus ângulos tem a medida de 90 graus. A soma das medidas dos outros dois também é 90 graus, ou seja, eles são ângulos complementares, certo? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, certo? O lado oposto ao ângulo de 90 é o que a gente chama de hipotenusa. E os outros lados se chamam de catetos, certo? O cateto adjacente e o cateto oposto, sempre oposto a um ângulo e adjacente ao ângulo. E o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, também conhecido como Teorema de Pitágoras, certo? Aqui vale uma observação que, por comodidade de linguagem, a gente não vai fazer distinção entre um segmento, né, uma figura geométrica, e a sua medida ou número. E também a gente não vai distinguir um ângulo da sua medida, número, certo? Então, isso é uma coisa bem básica. Bem, aqui nós vamos resumir um pouco os resultados que a gente falou nessa figura. Então, eu vou estar fazendo aqui um triângulo. Então, vou desenhar aqui. Então, vou fazer aqui um triângulo, certo? Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, aqui está o triângulo. Vou chamar de um triângulo. Opa. Então, aqui eu fiz um triângulo ABC. Tá, ó, o lado relativo ao ponto A, lá vai ser o lado A, aqui vai ser o lado C, e aqui vai ser o ladinho B, certo? E aqui eu vou fazer com uma outra cor, vou chamar esse ângulo aqui de um ângulo beta, tá? E esse ângulo aqui, um ângulo gama, tá? Então, aqui a gente já sabe que o BC, que seria o A ali, é a hipotenusa. O AB, que seria o ângulo C, é um cateto. E o AC, que é a medidinha B, é um cateto também. E que o B, o beta, é a medida do ângulo ABC. E que o gama é a medida do ângulo ACB, certo? Bom, daqui a gente tem a seguinte relação, ó. Vou fazer com uma outra cor aqui, fazer de azul. A gente tem que o beta mais o gama é igual a 90 graus. Foi aquilo ali que a gente tinha falado das noções fundamentais. E também a gente tem que, nesse caso, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Certo? Então, a partir daqui é que a gente vai iniciar o nosso estudo de trigonometria. Bem, a ideia fundamental aqui para a gente estudar o seno vai ser
segundo essa ilustração aqui, que vai ser o seguinte, ó. Eu vou fazer um desenho só para vocês entenderem, que aqui é como se fosse, ó, um prédio, tá? Ou uma casa de 2 andares, pequenininha, tá? Ou, sei lá, um apartamento com 3 andares, pode ser. E que aqui tem uma escada, certo? Essa hipotenusa aqui, ó, é como se fosse uma escada, certo? E digamos que é o seguinte, que essa escada ela tem 15 metros de comprimento, ou seja, ó, o BC é igual a 15 metros de comprimento, tá bom? E ela está encostada numa parede, no ponto B, e ao solo num ponto C. Em A a gente tem um ângulo reto, certo? Conforme a ilustração aqui. Bom, a gente tem o seguinte aqui, ó. Vamos botar aqui umas informações, ó. Vamos chamar aqui de... Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui vamos chamar esse pontinho aqui de A1. Aqui de C1. Aqui de A2. E aqui de C2. Tá? Então imagine o seguinte, pessoal, que também tenha uma pessoa descendo essa escada, certo? Ela tá aqui, ela também tá descendo aqui também. Só pra gente entender um pouco. Então, ó, vou continuar com aquela cor lá para colocar os segmentos. Então eu tenho o seguinte, ó, que do B ao C1, isso vale 5 metros. Que do B ao C2, isso vale a 10 metros. Tá? O BC, 15 metros, a gente já sabe. Bom, do B ao A1, isso vai valer 4 metros. Do B ao A2, isso vai valer 8 metros. Do B até o A, isso vale 12 metros. Do A1 ao C1, 3 metros. Do A2 ao C2, 6 metros. E do A até o C, vale a 9 metros. Tá? Isso daqui, claro, pessoal, assim, ó, dá pra gente conseguir obter essas informações a partir de um triângulo qualquer e daí eu formar outros triângulos utilizando o mesmo ângulo e medir essas alturas, esses tamanhos, tá bom? Mas a ideia aqui é o seguinte, ó, se uma pessoa estiver descendo a escada a partir do ponto B, ao atingir o C1, ela terá percorrido 5 metros, terá descido verticalmente 4 metros e estará afastada da parede 3 metros, né? Então, seria assim, ó, 5, deixa eu até fazer com outra cor aqui, uma que destaque melhor, de repente vou botar um vermelho, ó. Do B ao C1, então, ela andou 5 metros e ela desceu verticalmente 4 e está afastada da parede 3, certo? Bom, ao atingir o ponto C2, ela terá percorrido 10 metros, ou seja, ela correu mais 5 metros até aqui, ou seja, esse daqui até o C2, 10 metros. Eu nem vou riscar para não ficar muita poluição, mas vocês já têm aqui escrito isso aqui, ó, do B ao C2 tem 10 metros. E ela vai ter descido verticalmente mais 4, ou seja, 8, tá bom? E ela vai estar afastada da parede 6, tá? Ao atingir o ponto C, ela vai ter percorrido mais 5 metros, vai ter percorrido os 15 metros.
ela vai ter descido verticalmente 12 metros, que vai ser mais 4 aqui, 4, 8, 12. E ela vai estar afastada 9 metros, conforme aquelas medidas que a gente tinha colocado ali. Agora é o seguinte, ó. Eu só vou apagar aqui, ó, tá? Mas tá anotando aí, já tem os valores, tá? Então nota o seguinte. Agora, eu vou pegar aqui, pode ser vermelha mesmo. Quando a gente calcula essas razões aqui, ó, A1, C1 sobre B, C1, ou seja, ó, A1C1 é esse 3 aqui, sobre o B, BC1, eu encontro 3/5, tá? Quando eu faço a razão A2, C2 por B, C2, eu encontro 6/10. E quando eu faço a razão AC sobre BC, eu encontro 9 sobre 15. A gente pode verificar que essas razões são todas iguais. Ou seja, o valor dá 0,6. Todas essas. Ou seja, mudando a inclinação da escada, né? Ou seja, se vocês desenharem outro, né? Pegar em casa e fazer um triângulo e fazer esses ângulos retos aqui, né? Fazer essas paralelas aqui à base, vocês vão perceber que esse valor, né? As razões vão continuar iguais, porém o valor comum mudará. Isso deve significar que esse valor comum das razões depende do ângulo que a escada forma com a parede, tá? Certo? Então, aqui eu coloquei para um caso geral, quando for para um ângulo qualquer. Então, isso vai significar que o valor vai ser comum das razões, depende só do ângulo que a escada vai formar com a parede, no caso, naquele nosso problema ali da escada com a parede, tá bom? Então, de fato, indo mais adiante, a gente pode afirmar que o ângulo de medida beta determina o valor das razões do tipo cateto oposto a beta sobre a hipotenusa nos triângulos retângulos BA1, C1, BA2, C2, BAC da figura. Essa razão é chamada de seno de beta e vai ser representado por 100 beta. Temos então o seguinte, ó, que em geral, num triângulo retângulo, a gente vai ter o seguinte, ó, que o seno de beta vai ser o cateto oposto a beta sobre a hipotenusa, né? Isso é bem importante aqui, ó, pessoal, esse cateto oposto, que é o seguinte, ó, se eu vou calcular o seno, e aqui está o ângulo, vou chamar agora de alfa, mas vamos botar beta aqui só para ficar igual ao que eu estou escrevendo. Então, ó, se esse daqui é o ângulo beta, aqui é o cateto oposto ao beta. E esse daqui vai ser o cateto adjacente e aqui vai ser a hipotenusa. Certo? Tem que ter o cuidado. Se o ângulo estiver aqui, ó, por exemplo, ó, alfa, vou fazer até com outra cor. Ó, se o ângulo estiver aqui, ó, alfa, esse daqui é o cateto oposto ao alfa. Tá? Aquele lá vai ser o cateto adjacente, ele vai ser a hipotenusa. Tá bom? Isso é bem importante na hora que a gente está fazendo os exercícios. Então, vamos ver aqui um exercício que diz o seguinte, ó, com um telêmetro, instrumento usado para medir a distância do observador a um ponto, a ele inacessível, um observador O mede a distância que o separa de um avião P e encontra 3.000 metros. Simultaneamente, mede o ângulo que a linha
divisada OP forma com a horizontal e encontra 42 graus. A pergunta é: a que altura H se encontra o avião no instante que foi feita essa observação? E é dado ali o seno. Bem, aqui é o seguinte. Vamos fazer aqui. Vou pegar uma cor aqui, preto. Vamos dizer que então a gente tem o chão aqui, né? Tá? Aqui está o observador. E ele está vendo um avião mais ou menos por aqui. Tá? Então, quer dizer o seguinte, ó, que é como se a gente traçasse uma reta perpendicular aqui do observador e o ângulo que forma. Deixa eu apagar aqui, que não ficou bem direitinho. Tá? Claro que aqui o meu ficou feio. Vou tentar pegar uma... Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu consiga riscar um pouco mais reto. Tá? Vou botar aqui. Vamos ver se fica bom. Opa. Não peguei a caneta. Agora vai. Tá? Então ali formou o ângulo, né? O triângulo retângulo. Aqui então é o ângulo que ele enxergou, 42 graus. Tá bom? Então, de acordo com a definição do seno, eu vou só aplicar aqui, ó. Seno de 42 graus é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Então, ó, essa daqui é a altura em H, aqui é o ponto P, aqui é o observador ponto O, e aqui é o ponto, vamos dizer que é um ponto Q, tá bom? Ora, aqui vai formar o ângulo de 90, lá vai ser a hipotenusa, então isso daqui vai ser H sobre 3.000. Bom, o seno de 42 é quanto? Então vai ficar assim, ó, 0,67 igual a H sobre 3.000. Fazendo essa multiplicação, eu encontro que o H é igual a 2.010 metros. Certo? Bom, vamos ver esse segundo exercício aqui, ó. Pede o valor de x e y na figura e é dado que PQ vale 10 e TR vale 2,3. Além de que o seno de 30 graus vai valer 1/2. Tá bom? Então, vamos resolver essa questão aqui, ó. Então, vamos resolver aqui, ó. O P, do P até o Q vale 10, então tudo vale 10. Tá bom? E o TR vale 2,3. Certo? Então, tá pedindo para a gente achar a medida do x e a medida do y. Outra coisa que é importante é que aqui, ó, vale 30 graus também. Certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu posso determinar o x primeiro, né? Porque, ó, eu tenho aqui seno de 30 é igual a cateto oposto, que é o 2,3, sobre hipotenusa que vale x. Isso daqui vai ser igual a meio sobre 2,3 sobre x. Vai ficar 0,5x sobre 2,3. Então, aqui eu tenho que dividir o 2,3
por 0,5. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Então, peraí que... Então, isso daqui vai dar igual a 4,6. Tá bom. Agora, pessoal, seguinte, ó. Como é que eu posso chegar naquele y ali de uma maneira mais simples, sem precisar usar esse triângulozinho pequeno, que dali que vale 30 graus, que nem eu falei pra vocês. Vai ser mais simples ainda. Tá? Primeiro só vou apagar aqui. Eu descobri o valor do x. Vou botar ali 4,6. Tá bom. Agora eu vou usar o triângulo inteiro aqui, tá? Então vai ficar assim, ó. Seno de 30 igual o cateto oposto. O cateto oposto vai ser esse aqui, ó. Q, ó. Sobre a hipotenusa, que é P, Q. Só que olha só, quem é o QO? É Y mais o 2,3. Né? É tudo isso. Porque aqui também vale 2,3. E o PQ vale 10. Tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. 0,5 igual a 10. Opa, desculpa. 0,5 igual a y mais 2,3 sobre 10. Vou passar o 10 para o outro lado, multiplicando, vai ficar 5 igual a y mais 2,3. Passo o 2,3 para o outro lado, diminuindo, isso daí vai dar igual a 2,7. Então, y igual a 2,7. Então, tá lá. X igual a 4,6 e y igual a 2,7. Certo? Bom, aqui no cosseno, a gente vai voltar para aquela figura que a gente usou no início, tá? Então, aqui vai ser o ângulo beta, aqui vai ser o A1, aqui vai ser o C1, aqui vai ser o A2, aqui vai ser o C2, tá? E ali o A e o C. Bom, é como se fosse o prédio de novo, mesma coisa, um apartamentinho. E a gente consegue observar que as razões do tipo cateto adjacente sobre a hipotenusa nos triângulos BA1, C1, BA2, C2 e BAC, eles são, todos eles dão essa razão BA1 sobre BC1 é igual a BA2 sobre BC2, que é igual a BA sobre BC. Todas essas razões são iguais. Isso daqui vale 0,8. Tá bom? Pode fazer em casa e vai encontrar esse valor. Esse valor comum das razões é chamado de cosseno, certo? E vai ser representado por cosseno de beta. Então, o que a gente vai ter é que o cosseno de beta vai ser o cateto adjacente a beta sobre a hipotenusa. Essa é a definição, certo? Do cosseno. Eu sei que até aqui vocês já sabem de tudo isso, mas só para a gente relembrar isso, né? Outra coisa que é importante é estar sempre fazendo isso aí que eu tô falando em casa. Desenha um triângulo, pode ser até no GeoGebra, e percebe que esses valores, essas razões são sempre iguais. Tá? Então, resumindo aqui o que a gente falou até agora, tendo um triângulo BAC, né, reto em A,
O que a gente definiu até agora é o seguinte, ó. Por exemplo, seno de beta é o cateto oposto a beta, né? Ou seja, só teve um problema aqui, pessoal, que tá errado. Aqui é B, aqui é o A e aqui é o C, tá? Teve um probleminha na hora que eu tava digitando ali. Então vai ser assim, ó, seno de beta vai ser o cateto oposto a beta, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Cosseno de beta vai ser cateto adjacente, né? Que vai ser o C sobre o A. O seno de gama vai ser C sobre A, ou seja, cateto oposto ao gama, que é o C sobre A. E o cosseno de gama vai ser B sobre A, ou seja, cateto adjacente, né? Ou seja, o cateto que está do lado, né, do ângulo, assim, que vem logo em seguida, sobre a hipotenusa, tá? Bem, nós vamos fixar agora no triângulo retângulo BAC, que a gente já sabe o seguinte, né? A gente tem essa certeza aqui, que o ângulo beta somado o ângulo gama, isso daqui dá igual a 90 graus. Ou seja, eu tenho que gama, se eu deixar em evidência, né, vai ficar não em evidência, né? Se eu deixar ele isolado, eu vou ter que gama é 90 menos beta. Dois ângulos assim, ou seja, dois ângulos que têm a soma da medida igual a 90 são chamados de complementares, tá? E a gente nota, então, que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Isso sempre é verdade. Por exemplo, o cosseno de beta é igual ao seno de... ali eu estou usando gama, né? Então, seno de gama. Tá bom? E que o cosseno de gama vai ser igual ao seno de beta. Tá? Vocês, de novo, podem pegar um triângulo qualquer e testar essas propriedades. É bem importante testar isso. Tá? Então, a gente vai ter geralmente que cosseno de beta é igual a seno de 90 menos beta. E que seno de beta é igual a cosseno de 90 menos beta. Tá? Claro, os ângulos são complementares, então a gente pode chegar a essa relação. Tá bom? Observe o seguinte, ó, que o cosseno de beta e o seno do complementar de beta, que essa é a origem do termo cosseno, tá? Lembrando que, por exemplo, a ao quadrado é igual a b ao quadrado, que é igual a c ao quadrado. Então, se a gente calcular seno, ó, eu vou fazer aqui para você, ó, que eu vou apagar, só para poder escrever aqui, não ficar tão poluído. Então, vou pegar aqui, tem o seguinte, ó, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos calcular isso daqui, ó, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta, faltou o bzinho. Vamos ver quanto é que vai dar isso daqui. Ora, o seno de beta vai ser b ao quadrado sobre a ao quadrado. Até vou apagar aqui, eu ia colocar tudo dentro do parênteses, ia fazer assim, ó, b sobre a ao quadrado, tá? Mais, que eu já vou colocar aqui, ó, mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. Bem, isso aqui vai ficar o que, ó? B ao quadrado mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. Bom, mas quem é b ao quadrado mais c ao quadrado? Isso daqui é igual a ao quadrado. Então vai ficar
ao quadrado sobre a ao quadrado, que isso daqui dá igual a 1. Ou seja, eu tenho aqui seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta. Isso daqui é igual a 1, que é essa relação que eu deixei aqui para vocês. Tá bom? Vamos ver esse exercício aqui então. Diz o seguinte, ó. No triângulo retângulo abaixo, determinar os valores de beta, de seno de gama e cosseno de gama. Então, vamos fazer aqui, ó. Pegar uma cor aqui, pode ser azul mesmo. Então, eu tenho o seguinte, ó, que gama mais beta é igual a 90, porque eles são complementares, né? É que o ângulo A, ele é 90. Daqui eu já tenho aqui, né? Beta é igual a 40. Por quê? Porque o gama vale 50, tá escrito aqui. Tá? A gente tem que o seno de gama ele é igual ao cosseno de beta. Logo, o seno de gama é 0,77. Tá? E a gente viu que seno ao quadrado de gama mais cosseno ao quadrado de gama é igual a 1. Logo, eu vou ter o seguinte, que cosseno de gama é raiz de 1 menos seno ao quadrado de gama. Ou seja, isso vai ser igual a 1 menos 0,77 ao quadrado, que vai dar aproximadamente 0,64. Certo? Então, tá prontinho esse exercício. Bom, esse outro aqui agora eu vou deixar iniciado e vou deixar para que vocês resolvam aí, tentem resolver. Se não conseguir, para a próxima aula eu já ajudo a fazer. Certo? Então vamos lá. Aqui o seguinte, está dizendo que o muro, para ser mantido vertical, ele precisa ser escorado em um ponto que dista 0,8 do solo por uma haste de madeira. E esta deve formar com o muro um ângulo de 60 graus. Daí está perguntando qual deve ser o comprimento da haste. Então é algo desse tipo aqui, ó. Aqui tem um muro. Tá? Aqui, vou fazer com uma outra cor então, para ficar legal. Vou fazer o chão aqui. Tá? E vou fazer a madeira aqui de, sei lá, de laranja. Então tem algo desse tipo aqui, ó. 60 graus. Aqui 0,8. Tá bom? Então vou deixar para vocês fazerem. E caso tenham dúvidas, eu faço na próxima aula. Bom, na tangente, aqui a gente vai voltar àquela escada que a gente já estava trabalhando de exemplo para mostrar as outras propriedades do cosseno e do seno. Então a gente calculando as razões do tipo cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente, nesses triângulos, a gente consegue obter, lembrando, né, pessoal, aqui é o A1, aqui C1, aqui A2, aqui C2, os ângulos são de 90, aqui é o ângulo alfa, não, né? Eu tenho mania de botar alfa, mas aqui nesse caso é beta, tá? Então,
Se a gente calcular o cateto oposto a beta sobre o cateto adjacente a beta, a gente consegue perceber que esses valores, é bom vocês fazerem aí para ter essa certeza, tá? Dá igual a 0,75. Ou seja, essa razão ela é chamada de tangente de beta. E a gente representa ela assim, como tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente, também bem conhecido no ensino médio ou no fundamental como coca, cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, aqui, só para a gente continuar, a gente tem o seguinte, ó, que no triângulo retângulo a gente consegue resumir todo o que a gente viu até aqui, ou seja, ó, vamos só fazer um resuminho bem rapidinho aqui, que é o seguinte, ó, deixa eu só botar aqui, botar mais para cima aqui um pouquinho, deixa eu ver se foi isso daqui que eu coloquei, isso aí. Então a gente tem o seguinte, ó, que as informações que a gente estudou até agora aqui, os ângulos de um triângulo retângulo são complementares, tá? Que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa. A gente descobriu também o seno de beta é b sobre a, que o cosseno de beta é c sobre a, e que a tangente de beta é b sobre c. Tá bom? É importante a gente notar também o seguinte, ó, que a tangente de beta pode ser a mesma coisa, é a mesma coisa que b sobre a sobre c sobre a. Isso aqui é a mesma coisa. Ou seja, é a mesma coisa que eu fazer o seno de beta sobre o cosseno de beta. Tá bom? Então, se eu quero encontrar a tangente, eu posso fazer o seno pelo cosseno e eu também consigo encontrar esses valores. Tá bom? Então, as relações básicas, né? A gente fica com essas três relações básicas do seno. Essa daqui do cosseno de alfa é igual a seno de 90 menos alfa, que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa vale 1, e que a tangente de alfa é a mesma coisa que seno sobre o cosseno. Tá bom? Espero que tenha entendido e até a próxima aula.